quero ler para os irmãos uma passagem que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós não vamos falar muito sobre missões hoje. Geralmente a primeira mensagem eu não entro muito na área de missões. Nós vamos falar no domingo sobre a promessa de fé, né? Sobre o sustento da obra, porque um dos propósitos é a renovação do compromisso que a igreja faz com a obra de sustentação. Mas amanhã e domingo nós vamos entrar mais especificamente, se bem que eu acredito que a mensagem de hoje ela é para nós um desafio também missionário, porque ela fala de uma pessoa que exerceu uma confiança tal em Deus que viu milagre acontecer na sua vida. E quando nós falamos da obra de Deus, nós pensamos em milagre, porque não há capacidade no povo de Deus para fazer. É Deus quem capacita, é Deus quem age. Cada um de nós que somos salvos aqui somos um milagre de Deus. A salvação é o maior milagre que há, porque Cristo morreu por nós, nos salvou sem mérito algum de nossa parte e nos colocou como herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ler o capítulo todo com os irmãos. Eu fui ver quando eu peguei a Bíblia errada em casa. Errada que eu digo que não é uma Bíblia apócrifa, não. É que é uma Bíblia que tem uma letrinha tão pequenininha que eu vou olhar, isso que eu não enxergo nada. Eu não consigo, nem de óculos estou enxergando mais coisa nenhuma, né? Ainda bem que hoje tinha pessoas na escola lá, eu fui lá imprimir, então o texto aqui. Se eu não imprimisse, eu ia ter que chamar o pastor Marcelo para ler aqui o texto. Já tinha planejado, o pastor Marcelo vai estar lá, ele vai ler o texto para mim. Mas aí eu achei um computador lá e imprimi. Agora está de um tamanho, acho que você até enxerga daí, né? Agora eu consigo ler. Então vamos ficar de pé para essa leitura. Capítulo 1 de 1 Samuel, começando com o versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da mulher dos meus cuidados, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu,
e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: do Senhor o tenho pedido. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros de um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe fizera. E por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Pai, obrigado por essa porção da tua palavra. Que haja liberdade do Senhor pelo teu Espírito na vida de cada um de nós nessa noite. Que o seu objetivo seja alcançado em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Você tem um sonho? Quantos aqui tem um sonho? Um projeto? Conversei com o pastor Fabiano hoje de manhã e eu vi que ele tem muitos sonhos. Todos nós fazemos planos, todos nós precisamos fazer planos. E eu li há um tempo atrás a história de um homem que você talvez não tenha ouvido falar dele, porque não é uma pessoa muito conhecida na história. Já ouviu falar em Edmundo Hillary? Tem a Hillary aqui, né? Não é Hillary seu nome? Já ouviu falar em Edmundo Hillary? Ouviu falar? Esse homem era um cidadão neozelandês que criava abelha, era um apicultor, criador de abelha, produtor de mel. Mas ele tinha um hobby. Nas horas de folga ele era alpinista, escalava montanhas. Uma coisa que eu jamais faria na minha vida, porque tenho um problema terrível com altitude. Mas ele tinha um sonho. O alvo dele era subir até o cume do pico mais alto da terra, o Monte Everest. Segundo os que mediram, o Monte Everest tem 8.850 metros acima do nível do mar. E Edmundo Hillary tentou chegar até o cume daquele monte em 1953. Eu tinha 1 ano de idade. E ele fracassou. Uma tempestade de neve, ele e o seu companheiro, sempre em 2 se faz o alpinismo, não conseguiram e tiveram que voltar. Algumas semanas depois, ele estava numa universidade na Inglaterra, fazendo uma palestra sobre apicultura, que era a sua atividade, e falava com os alunos daquela universidade. Enquanto ele estava na plataforma, no meio da palestra, ele de repente olhou de lado, uma plataforma muito grande, e ele percebeu que lá do lado, aquela imagem que estava era uma imagem do Monte Everest. E ele parou a palestra sem que ninguém estivesse entendendo muito o que estava acontecendo, e ele se dirigiu até perto daquele quadro, olhou para o monte, era uma fotografia muito grande, uma pintura muito grande, e ele disse essas palavras: Monte Everest, Monte Everest, você me derrotou da primeira vez, mas da segunda vez eu te derrotarei, porque tu já cresceste tudo que iria crescer, mas eu continuo crescendo. Ora, aquele homem podia ter
desistido disso. Afinal de contas era só um hobby, não era nada tão muito importante, mas era um sonho que ele tinha. Ele queria ser o primeiro homem a escalar o Monte Everest até o cume. Um ano depois, no dia 29 de maio de 1954, Edmundo Hillary se tornou o primeiro homem a tocar no pico do Monte Everest. Está no livro de recordes. Outros já foram depois dele, mas ele foi o primeiro. Agora, que importância tem subir até o pico do Monte Everest? Talvez você nunca tenha pensado em fazer uma coisa dessa, mas você tem planos, você tem projetos, você tem alvos a serem alcançados. Irmãos, o que esse texto de hoje fala para nós é exatamente algo ligado com os planos, os nossos alvos, os nossos projetos. O alvo dessa missão, dessa igreja, é crescer com a sua visão missionária, é fazer aquele quadro se tornar tão grande quanto que está lá no TBM, que ocupa lá o fundo inteiro. Estou vendo que ele é uma cópia daquele lá, né? Parece que é mais ou menos o mesmo formato ali de visão. É crescer, talvez vai ter que aumentar a parede um dia, colocar a quadro até em cima. É um alvo a ser estabelecido. Mas há alvos em nossa vida particular. Nós temos planos, nós temos projetos, e muitas vezes nós esquecemos esses alvos. É muito fácil esquecer, é muito fácil deixar. Mas quando nós persistimos, nós acabamos alcançando aquilo que está em nosso coração. Esse texto aqui mostra um momento na vida de Ana que ela vivia aquele sonho de ter um filho, o projeto de ter um filho, mas havia diante dela a impossibilidade. O texto fala que ela era estéril e ela já estava ficando com a idade um pouquinho avançada, mas ela queria ter um filho e ela está orando. Você percebe no texto que ela está um tanto deprimida, ela está chorando. O texto fala que ela já não comia mais, ela estava ficando doente por causa da situação. Ela, quando orava, já orava tão intensamente que nem saía mais dos seus lábios as palavras. Ela estava quase que balbuciando coisas diante de Deus. E aí vem para nós uma pergunta: por que é que Ana estava desse jeito? E era exatamente porque um sonho legítimo, um desejo normal de uma mulher, principalmente naqueles dias em que a maternidade era muito mais almejada pelas mulheres do que hoje, e esse sonho estava sendo negado. Ela não conseguia, por causa da sua condição física, ter um filho. Ela era estéril. E aí vem outra pergunta em cima disso: por que é que Ana era estéril? Por que que uma mulher que tinha tanto desejo de ser mãe não tinha condição da maternidade? Se fosse hoje, provavelmente Ana procurasse algumas igrejas que nós temos hoje por aí, eles iam tentar fazer uma quebra de maldição na vida de Ana. Ela tem uma maldição hereditária, e se quebrar essa maldição, ela pode engravidar. Talvez alguns iam fazer uma expulsão do demônio da esterilidade da vida de Ana, para ver se ela engravidava. Ou, quando muito, faria um tratamento que hoje tem, que você pode fazer a inseminação in vitro e acabar engravidando. Mas não tinha nada disso naquele tempo. Mas por que que Ana era estéril? Quando você lê o texto, o que deixa a gente impressionado é que era a esterilidade de Ana era algo que Deus quis que acontecesse na sua vida. Dê uma olhada aí no versículo 5, quando diz assim, falando de Eucana, seu esposo, a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, por que que Ana era estéril? Porque o Senhor, o Deus Criador, tinha criado Ana estéril. Se você olhar um pouquinho mais, o versículo 6 repete a mesma ideia, né? Diz que o Senhor lhe havia cerrado, fechado a madre.
Ou seja, o causador da esterilidade de Ana é Deus, porque Deus é o Senhor da vida. Ninguém nasce a menos que Deus queira. E Deus tinha determinado, tinha decidido que Ana não teria filhos. Então a pergunta, respondendo a pergunta, por que Ana era estéril? Porque Deus tinha decidido, era da vontade de Deus que Ana fosse estéril. Deus a deixou daquele jeito. Agora, dá para a gente entender isso? Tantas mulheres que abortam, certamente abortavam também naquele tempo, tantas pessoas que não querem, por decisão, ter um filho, e exatamente aquela que, por razões muito claras, que é determinado pela cultura da época, queria ser mãe, ela não tinha a capacidade da maternidade. Como entender então que o próprio agente dessa esterilidade era o Deus que, segundo consta, nos ama? Por que Deus permitiria que uma mulher que queria ser mãe não pudesse ter um filho? Será que Deus gosta que aquelas pessoas que o amam sofram? Será que nós podemos atribuir a Deus a causa de sofrimentos? Muita gente está fazendo isso hoje. Tem certas teologias aí dizendo que Deus não tem controle sobre a própria criação. Deus é incapaz de poder decidir sobre aquilo que está sendo criado, que está sendo desenvolvido. Mas o texto deixa claro que, na verdade, a esterilidade de Ana era porque Deus tinha decidido que seria assim. Agora, quando nós temos um desejo verdadeiro, um sonho real, e nós não conseguimos esse sonho realizado, nós começamos a ficar desanimados. Tem um rapaz lá em nossa igreja que ele já fez 5 vezes o exame para ser juiz. Ele é advogado e ele quer ser juiz, e ele já prestou concurso 5 vezes e foi reprovado. É difícil, realmente. Quem tem feito tem dito que realmente a dificuldade é muito grande, ou então as escolas não estão preparando direito os alunos que se formam nas faculdades, mas não se passa muito facilmente para se tornar um juiz. E é impressionante ver aquele rapaz como que ele estuda dia e noite. Cada vez que você conversa com ele, ele está exercendo a advocacia, advogado, está trabalhando, mas ele fala assim: eu vou ser juiz, um dia eu vou passar no concurso. Olha, eu tenho orado para ele passar. Eu não quero que ele desista, eu quero que ele seja um dia usado como alguém, como o Hillary aqui, que foi usado, que persistiu e chegou no pico. E eu tenho animado ele: Márcio, não desiste não, vai em frente. Se você tem esse desejo, você tem que ir. E é uma pessoa fiel a Deus. Mas quem sabe Deus está tentando mostrar para ele que a confiança nele seria o melhor caminho. Talvez você esteja aqui hoje com isso em mente: eu tenho um plano, eu tenho um projeto, parece que tem tanto obstáculo, parece que nada acontece, parece que é melhor eu mudar os meus planos, seguir em outra direção. Às vezes nós chegamos a essa conclusão. Às vezes nós temos um alvo e Deus muda os planos, muda o caminho, e pode muito bem ser essa a decisão. Mas enquanto nós temos plena convicção de que Deus quer exatamente aquilo que Ele está fazendo queimar em nosso coração, nós temos que persistir como Ana persistiu. Então eu quero refletir com os irmãos aqui hoje alguns detalhes importantes pelos quais Ana passou, coisas que Ana fez e que nós devemos estar atentos. Nós estamos também prontos para fazer do mesmo jeito que ela fez. Por que é que Deus então tem adiado na sua vida, quem sabe na vida de alguém que você tem orado, de alguém que você tem persistido em ajudar? Por que que Deus adia a realização de um sonho legítimo? Irmãos, eu creio que é bem provável que uma das razões que Deus nos faz esperar algumas coisas que nós queremos é porque Ele quer que nós cheguemos mais perto dEle, que nós nos aproximemos mais de Deus.
Se você tem algo que você tem orado, que você tem buscado, que você tem sonhado, e parece que isso não vai acontecer, eu gostaria que você pensasse dessa forma: Deus está me querendo mais perto dele. Eu vou me aproximar cada vez mais de Deus, para que Ele perceba o meu coração. Não que Deus não veja o nosso sentimento, mas eu quero encostar bem pertinho de Deus, para que Ele perceba que realmente no meu coração eu tenho esse desejo como algo sério, que eu quero levar a ser realizado. Você percebe que isso aconteceu na vida de Ana. Dá uma olhada aí no versículo 10, versículo 10, o versículo 12 e o versículo 15, algumas expressões que estão nesses 3 versículos. O versículo 10 diz assim, que Ana orou ao Senhor. Então vem a pergunta: você tem orado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor naquilo que é o seu plano, naquilo que é o seu projeto? Ana está fazendo isso. Você percebe que vai intensificando mais essa aproximação de Ana ao Senhor, quando no versículo 12 diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Então não era só uma oração, mas ela foi intensificando, ela começou a demorar, fazer vigília, gastar mais tempo, talvez jejuando, se aproximando mais, porque ela insistia diante do Senhor com aquilo que estava no seu coração. O versículo 15, ela mesma diz: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Sabe o que é derramar a alma? É você abrir o seu coração de tal forma, você deixar o seu sentimento ser percebido, é chorar realmente. Quantas vezes nós cedemos a um filho, a alguém que chora quando quer uma coisa? Não é aquele choro de birra, não é aquele choro pirracento, é aquele choro de demonstração de um desejo ardente, de alguma coisa que está sendo negada. Agora, até Deus pode agir de modo diferente, se podemos usar essa expressão, quando Ele vê a nossa alma sendo derramada perante Ele. Você já teve um momento assim na sua vida? Eu me lembro de algumas ocasiões da minha vida em que eu chorei diante de Deus. Sabe, aquele choro que você não sabe mais o que dizer. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, que quando nós não temos mais palavras, não temos mais como expressar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é uma forma de expressão que você não verbaliza, você só consegue transmitir um sentimento. E é isso que Ana está dizendo aqui. Ela tinha chegado a esse ponto, ela tinha agora derramado, como ela diz, o seu coração diante de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes o sofrimento nos leva para mais perto de Deus. Quando você sofre, você começa a perceber, você tem mais empatia. Pessoas que sofrem em alguma área da vida, seja ela qual for, ele tem um sentimento melhor com aqueles que passam a mesma situação. Eu tenho certeza que quando eu ouvi falar que alguém foi roubado em algum lugar, assaltado com pessoas armadas, eu vou ter uma empatia maior agora que eu passei por isso, Qualquer experiência que você tem, quando é desagradável, você sente mais quando você sabe que o outro também está passando por aquilo. Por isso que é bom ouvir testemunho de irmãos, quando ele compartilha alguma coisa, aquelas vitórias, pessoais, que como resultado de oração, ouvir na igreja testemunhos, de irmãos, olha, eu agradeço a Deus, e aí você vê aquela pessoa realmente contando algo que mexeu com a sua vida, que mudou a sua maneira de olhar para Deus. E sabe, às vezes Deus permite situações como essa, para que nós cheguemos mais perto dele. Você só vai experimentar a mão de Deus de uma forma mais intensa, quando você precisar dele de uma forma mais intensa. Aquele momento que você vai se colocar totalmente nas suas mãos. Deus colocou o apóstolo Paulo como alguém que passou muitas situações difíceis. Quando você estuda a biografia do apóstolo Paulo no Novo Testamento, você percebe que era um homem que realmente experimentou muito daquilo que Ana está experimentando aqui, de derramar o coração diante do Senhor. Um versículo que eu gosto muito,
2 versículos em Romanos capítulo 5, quando Paulo usa essas palavras aqui, capítulo 5, versículo 3 e 4, quando ele está testemunhando de uma situação dele, e ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Não parece uma loucura? Olha, graças a Deus pelas tribulações, eu dou glória a Deus porque eu passei por uma tribulação. Parece um negócio meio doentio, né, alguém dizer isso, mas ele está dizendo que o crente tem que chegar a esse ponto. Nos gloriemos também nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Você percebe Ana atribulada, ela fala que estava atribulada de espírito. Era alguma coisa, tribulação é sofrimento de alma, não é dor física. É aquela dor que você não pode curar com medicamento, com curativo, é na alma, é lá dentro. Essas tribulações, porque a tribulação produz sofrimento, produz perseverança, e a perseverança, experiência. Tem gente que quer ter experiência, né? Experiência resulta de vivência. Você só vai ser experiente depois de muito tempo. Alguém entra num trabalho, né? Ele é novo, ele é um aprendiz, ele está aprendendo a fazer o trabalho. De repente ele vai ficando experimentado, ele já sabe. De repente ele está ensinando, aí ele já é experiente. Você não tem atalho para a experiência. Na vida é assim também. A relação com Deus é assim. Você não está numa relação mais profunda com Deus, a menos que esteja persistindo em estar diante do Senhor. E você percebe que Ana foi ficando experimentada nessa aproximação de Deus. Ela foi chegando mais perto do Senhor. E diz que a experiência produz esperança. O versículo é maravilhoso, os dois, né? Você vê num crescente, aquilo que parece ruim, é uma forma de Deus trabalhar a nossa alma, o nosso homem interior, e nos levar para mais perto dele. E eu creio que Ana, certamente, quando você lê o capítulo 2, né, onde tem o cântico de Ana, eu até recomendo que você, antes de dormir hoje, nós não vamos ler o texto lá, mas leia o capítulo 2 de Ana ali, onde ela tem o cântico de Ana, quando ela está enaltecendo, exaltando o Senhor, quando ela teve a vitória, né, quando ela teve aquele filho que era o alvo da sua oração. Vale a pena a gente olhar para o resultado daquilo que faz Deus na vida de quem confia nele. Por que é que Deus adia a realização de sonho legítimo como esse de Ana? E eu creio que uma segunda razão para isso é porque quando Deus responde a nossa oração, faz com que nós alcancemos o nosso sonho. Esse objeto que nós alcançamos como resultado de oração seja visto por nós como algo que realmente veio de Deus. Porque às vezes nós oramos pedindo alguma coisa para Deus, e Deus dá e a gente parece que não veio de Deus. Eu não estou dizendo de milagres como o nascimento de Samuel. Eu estou dizendo de às vezes coisas pequenas que nós oramos no culto de quarta-feira. Nós estamos lá na nossa igreja em Batatais, o pastor Almir e o pastor Benjamin, eles estão fazendo já há algum tempo um boletim de oração. É um boletim só com pedidos. Todo domingo, se alguém quer, coloca lá pedidos. Na quarta-feira, então aquilo é colocado impresso, e na quarta-feira nós oramos, e na outra semana tem mais pedidos, vai tirando aqueles que Deus já respondeu. Irmãos, isso foi bom, sabe por quê? Nós estamos fazendo um exercício prático de ver quanta coisa nós já tiramos daquele boletim. Irmãos dizendo: não, irmão, não precisa orar mais por isso não, Deus já respondeu. Porque se a gente só fala, acaba esquecendo. Ali está escrito, está documentado. Tem sido uma experiência maravilhosa. Não são coisas fantásticas, não são coisas grandiosas que alguém diria: puxa, mas você está agradecendo a Deus por isso? Mas são coisas verdadeiras que têm acontecido ali na vida de pessoas, em muitas áreas: enfermidade, problemas familiares, emprego, problema financeiro, áreas que nós enfrentamos no dia a dia, que nós não estamos vendo solução, e falamos: irmãos, olhem por mim, eu estou aqui desesperado. Não é que nós fazemos no culto do meio da semana? Acho que aqui é de quinta-feira, né? Nós fazemos até o ano passado na quinta também. Mas é o momento de oração, de trazer os pedidos. E sabe que às vezes nós somos tão frios quando Deus responde a oração, e a gente não tem gratidão. Precisamos de gratidão. E o cântico de Ana reforça muito esse momento ali. Mas Deus quer que nós reconheçamos
que aquilo que nós apresentamos diante dele como um pedido, agora respondido, seja dado por nós como algo que veio da mão de Deus. Sabe como nós encaramos a vida hoje? Nós estamos no mundo da tecnologia, né? Eu acho que o rapaz que roubou meu celular vai ficar meio decepcionado, né? Ele tem uma aparência bonitinha, mas ele é muito simples. Eu não sei usar esses touchscreen, né? Que você passa o dedo, vai, anda, aí eu passa demais ou não anda. Acho que minha mão tem alguma coisa que não faz andar aquilo. Quer dizer, eu uso o celular para telefonar e receber telefonema, só para isso. O computador fica lá em casa. Eu não quero uma coisa muito complicada, já tem muita complicação na cabeça, e o pessoal me explica 3, 4, 10 vezes, eu volto lá, não sei de novo. Então para que eu vou carregar uma coisa que eu não sei usar? Quem sabe é uma ferramenta, né? Eu fico vendo as crianças na igreja, a Bíblia deles está tudo lá, né? Ele passa o dedo assim, lê o texto e vai, anota naquilo lá. Eu acho que eu não vou chegar nessa época aí, eu acho que eu vou ficar meio no papel mesmo, nem projeção eu sei usar, não sei usar nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas o mundo às vezes é tão tecnológico, né? Você pega, por exemplo, certos acontecimentos hoje e fala, nossa, como que a ciência está? A gente não fica abismado? A gente para às vezes para conversar sobre esse avanço, né? E eu fico contente porque Jesus está voltando, porque lá em Daniel fala que nos últimos dias seria assim, havia uma multiplicação da ciência, e já estamos numa época assim, não dá para acompanhar nada. Existe especialista para tudo, e aí nós não enxergamos muito também aquilo que Deus faz, porque a tecnologia, a ciência parece estar substituindo tudo. Então eu creio que Deus tinha um plano quando Ele fez com que Ana nascesse estéril e tivesse, porque Ele também criou nela o desejo de ter um filho, né? Para que Ele pudesse fazer com que Samuel nascesse como qualquer outra criança. Foi um processo normal, não houve nada anormal, a não ser o milagre de acabar com a esterilidade. Mas todo nascimento é um milagre. Nós não conseguimos fabricar uma vida, a vida vem de Deus. Agora, se Ana tivesse tido uma relação com Elcana, como todo casal tem, tivesse havido a fecundação do óvulo com o sêmen, ela engravidava. Sempre foi assim, não foi? Só Adão que não nasceu assim, e Eva, o resto nasceu tudo desse jeito, ou não? Não é assim que a gente nasce? É assim que Deus faz a vida encher a terra. Nós nascemos assim. Se Deus tivesse feito isso com Samuel, com Ana, certamente Ana não teria tido a certeza de que o nascimento de uma criança é um milagre. Depende de Deus. Eu nasci porque Deus quis que eu nascesse. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Os problemas que eu tenho, Deus quis que fosse assim. Os que você tem, também. Deus tem um plano nisso. Lembra daquele cego de nascença que foi curado? Nós temos aqui um irmão visitante que foi identificado como alguém que tem essa deficiência. Jesus curou um cego. E alguns teólogos presentes na época perguntou: quem pecou? O seu pai? A sua mãe? Eles queriam achar um culpado. Por que aquele homem tinha nascido cego? E Jesus, que tinha curado, disse: nem seus pais e nem ele, mas ele nasceu cego para que se cumprisse a glória de Deus. Nós vamos entender isso aonde? Nunca. Como não podemos entender porque que Ana era estéril se tinha um desejo tão grande de ser mãe. Mas quando Samuel nasce, Ana com certeza teve uma visão de que a vida vem de Deus como poucas mães talvez tenham tido na face da terra. Ela não teve a menor dúvida de que o nascimento de Samuel era um milagre, porque ela havia orado a Deus para que Samuel nascesse. Irmãos, a comida que nós comemos hoje, o pastor me levou para comer num lugar, uma comida deliciosa, comi um pouco a mais até do que devia.
comendo um olho na comida e outro na porta, ver se entrava ladrão lá também, porque agora olha, eu estou sempre comendo com o olho na porta. Apareceu alguém lá, já chegou, mas tinha tanta gente lá que não tinha que roubar todo mundo, né? Ele estava muito cheio, se o cara chegasse lá, a gente pegava ele. Eu acho que não tinha jeito de entrar lá não. A gente come, você come todo dia, né? Agradecemos a Deus, mas parece que fica só uma coisa, vou agradecer a Deus, a gente tem que orar quando come, né? Se não orar vão achar que a gente não é crente mais. Então a gente começa a fazer as coisas de uma maneira assim muito rotineira, né? Mas nós somos seres trazidos à vida por causa de Deus, e nós que somos salvos ainda temos que agradecer, porque além de ter sido criado por Deus, nós fomos salvos. Nós somos alguém que eternamente estaremos com o Senhor, já agora, nós já fazemos parte da eternidade na presença de Deus. De vez em quando me dá uma alegria tão grande quando eu penso nisso, né? Quando você fala assim, puxa, se Cristo não voltar logo, precisa voltar logo, porque senão eu vou acabar morrendo, e eu não tenho plano de morrer, eu não faço plano nenhum de morrer, eu faço plano de viver até o arrebatamento. Eu fico pedindo, volta logo, Senhor, porque você olha a estrada para frente, está curta, atrás está muito longa, tem mais coisa para trás do que... A Bíblia fala que até 70 é vida, depois é enfado, eu estou com 62, daqui a pouco é 63, em setembro já. Aí você começa a olhar, está encurtando. Não é a vista só que está encurtando, é a distância para chegar também nos lugares. Você vai, onde é que eu vou parar? Eu tenho tanto plano, pastor Everton, eu tenho plano para os próximos 100 anos, não vou dar conta de fazer. E eu fico fazendo planos também para Deus me deixar aqui, né? Se eu parar de fazer plano, eu falo assim, acabou, você não tem nada mais para fazer aí, vem embora. Então eu fico planejando. Eu tenho lá, nossa, se for olhar, eu fico, não tem jeito. Por quê? Porque fazer plano é vida. Você tem que ter um projeto, você tem que planejar, você tem que sonhar. Ana era assim, o povo de Deus tem que ser assim. Você tem que ter algo, você tem que ter um objetivo, você tem que querer alcançar alguma coisa. Irmãos, até uma doença pode ser bênção na nossa vida. Os irmãos sabem que há 4 anos atrás eu fui operado, uma situação muito grave. É uma cirurgia até muito comum de acontecer, mas eu tinha uma complicação que eu achei que não ia ficar vivo não. Eu deixei um monte de pista em casa, eu deixei mapa de como achar tudo. Quando eu fui para operar, eu tinha deixado tudo preparado, porque eu sabia, não vou voltar. Teve um médico doido lá em Franca, que ele falou assim, que ele ia me abrir para ver o que ia fazer. Disse que não sabia o que ia fazer comigo. Eu nunca tinha ouvido falar isso, que você vai operar o coração de alguém, você abre para depois decidir o que vai fazer, mas ele falou para mim. Tanto é que quando eu fui para São Paulo operar, eu perguntei para o médico, depois dele ter explicado tudo que eu tinha, eu falei, o problema eu já sei, mas eu quero saber o que ele vai fazer, né? E ele não falava. Eu falei, se ele falar como o outro, acho que eu vou largar a mão de operar. E a Agnes estava me chutando a canela debaixo da mesa, assim, tinha combinado, pergunta, né? O que ele vai fazer? Quando ele esgotou que eu já ia levantar, aí a Agnes pegou e falou assim, doutor, mas o Carlos tem uma pergunta para fazer para o senhor. Eu não sabia mais se eu ia fazer a pergunta ou não, eu estava com medo. Aí ele falou, pois não, pode perguntar. Eu falei, o que o senhor vai fazer com a minha artéria ascendente? Eu já sabia tudo, né? Era danado da artéria lá de trás, que o médico falou que não tinha jeito, que estava numa situação, era complicado, não dá para explicar isso aqui. Mas aí ele explicou, ele falou, você já sabia disso? Eu falei, já me falaram que não tem jeito. Aí ele começou a rir, contornou, né, e falou que ele ia pegar uma veia, ligar com outra, e ia fazer uma gambiarra lá, né? Na verdade, quando ele falou tudo, eu ia perguntar mais uma vez assim, doutor, mas quantas vezes já foi feito isso? Mas eu acho que eu fui cobaia, eu acho que eu fui o primeiro. Eu falei, não vou perguntar, porque se ele falar que eu sou o primeiro, eu vou ficar preocupado. Como a Agnes não chutou a canela mais, eu falei, não vou perguntar mais nada. Então eu fui para a cirurgia pensando assim, acabou. Sabe quando você olha a esposa a última vez, né? E teve um negócio do pessoal ir lá em casa também. Todo mundo que lá queria tirar retrato comigo. Eu nunca fui tão assediado para tirar fotografia. Ninguém quer tirar fotografia comigo. Aliás, esse negócio de selfie que tem hoje aí, que tira foto sozinho, às vezes o pessoal faz a roda, eu vou chegando perto, não, fica para lá, você está atrapalhando. Nem me querem nessas rodinhas de fotografia. É porque eles não viram essa aqui, né? O dia que vier essa aqui, eles vão querer.
Mas ia um monte de gente, acho que até o pastor Marcelo apareceu um dia para tirar foto comigo. Na hora de ir embora, os caras falaram assim: ô pastor, vamos tirar uma foto junto aqui. E eu comecei a ficar desconfiado, pastor Heber. Eu falei: esse pessoal está sabendo alguma coisa que eu não sei. Perguntava para as meninas, para a esposa. Eu fiquei achando que ia morrer. Você já achou que ia morrer alguma vez? A gente dá tanto valor na vida nessa hora. Não morri, estou esperando o arrebatamento. Então a minha oração é: Senhor, volte logo, porque eu não quero ser enterrado, eu quero ir para o céu, em vida, no arrebatamento. Terceiro lugar, por que é que Deus adia essa realização dos nossos sonhos? E aqui tem um detalhe importante, irmãos. Eu creio que isso aqui talvez seja, para a nossa conferência aqui, hoje, a verdade mais preciosa desse texto. Tem muitos, dá para você pregar um ano inteiro nesse texto. Porque quando nós entendemos que aquilo que nós recebemos realmente veio de Deus, nós temos mais facilidade de entender que Deus nos dá tudo para que nós o glorifiquemos com isso, para que nós retribuamos aquilo que veio de Deus de uma forma mais consciente, mais completa, sem nenhuma forçação de barra, como diz. Veja que o versículo 27 e 28, esses dois versículos juntos, diz assim: por este menino orava eu, é a Ana falando, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido. Se veio de Deus, eu devolvo, como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Eu só quero abrir um parênteses aqui e dizer: o princípio do dízimo está embutido aqui. Dízimo é uma coisa que nós devolvemos a Deus, porque não é nosso. Já que a conferência vai tratar de levantamento de recursos para missões, tem crente que acha que ele é dizimista, ele está fazendo alguma coisa. Quem é dizimista não está fazendo nada. O dizimista é alguém que já entendeu, o dizimista consciente, que o dízimo pertence ao Senhor. Nós vamos talvez falar um pouquinho no domingo sobre isso, porque lá em Levítico declara que os dízimos, todos os dízimos são do Senhor. Então, se é dele, eu só posso devolver. Aliás, a Bíblia ensina, e esse é um princípio bíblico, que todas as coisas pertencem ao Senhor. O Salmo 24, versículo 1: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O mundo aqui é cosmos, é o universo inteiro. Nada pertence a ninguém que não seja Deus. Deus é dono de todas as coisas. Nós pertencemos a Deus. Aquilo que você diz é meu, não é seu coisa nenhuma, pertence a Deus. Você não vai levar nada dessa vida. Tudo que nós temos, nós somos mordomos, administradores. Deus é o dono. Deus é aquele que nos concede poder usar aquilo que é dele. Não é só termos uma consciência de que tudo pertence a Deus, mas do que é nosso também pertence a Deus. Porque é muito fácil dizer: o mundo pertence a Deus, né? Eu estava indo uma vez para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de ônibus, coisa que eu não faço mais, porque eu não aguento mais fazer isso. O pastor Amir foi para Fátima do Sul semana passada, falou: também não vou fazer mais, quase que eu morri na viagem. E eu estava querendo falar de Cristo para uma pessoa que estava do meu lado. Eu estava na janela e ele estava aqui sentado e comprou um jornal. Sabe quando a pessoa começa a perceber que você é crente, ele não quer assunto com você? Eu estava lendo um livro e ele percebeu, acho que era livro evangélico, fechava, e ele comprou o jornal e ele tampava a cara dele inteirinha, ele ficava atrás do jornal, né? E eu estava lendo o jornal de cá, li as notícias, tudo, li quase o jornal inteiro com ele, mas eu doido para puxar um assunto, né? E não, nada, o cara fechava. Quando ele baixava o jornal, ele fechava o olho, dormia, ou fingia que estava dormindo, não tinha jeito. Aí eu falei: não vou olhar mais para ele, não quero conversar, também não quero, né? Aí fiquei olhando aqui, Mato Grosso do Sul, aquilo, você anda tudo reto, parece que não tem fim aquela planície, né? Vaca, gado para todo lado. Aí eu percebi que ele também estava olhando, né? Eu, de rabo de olho aqui, eu vi que ele estava olhando para fora. Eu falei: agora, né?
Aí peguei e falei: tudo isso aqui pertence ao meu pai, né? Falei para ele, mas sem olhar para ele, né? Aí depois que eu falei, eu olhei, ele estava assim, aí ele me olhou do pé na cabeça, ele fez assim. Você, eu viajando com um milionário aqui, não sabia, né? Se é acho que ele pensou, se é do seu pai, por que você está andando nesse ônibus aqui, né? Já está andando de avião, se seu pai fosse dono de tudo isso aí, deve ter pensado. Mas ele não fez nenhuma pergunta, ele só ficou curioso. Quem é seu pai? Pronto, aí já tinha assunto para muito tempo, né? Paternidade de Deus, tudo aquilo pertence. Eu não estava mentindo para ele, é do meu pai, é nosso, tudo é nosso, irmãos. Nós estamos num mundo onde nós desfrutamos daquilo que está aqui, e Deus vai nos permitindo isso. Que maravilha que é, quando nós temos consciência de que tudo pertence a Ele, e nós somos mordomos. Você vai entendendo a mordomia, você cuida melhor da água lá da pia da sua casa. Está faltando água em alguns lugares, não está? Você não vai esbanjar nem água. Você vai fazer a barba com a torneira fechada, fecha e molha. Vai escovar o dente, né? Com a torneira fechada, você não vai desperdiçar. Mas aqui tem muita, mas tem gente que está perdendo água. Até isso faz parte da mordomia. Você cuidar bem da própria natureza. Não se fala muito nisso, mas é parte da vida cristã. Zelar por aquilo que faz falta para outros. Você não vai jogar comida fora, você não vai desperdiçar, você vai cuidar bem, porque tudo pertence a Deus e nós somos os administradores. Agora, aquilo que vem à minha mão para cuidar, eu tenho mais responsabilidade ainda. E eu tenho que ser zeloso com aquilo que Deus permitiu. O dinheiro, a prosperidade, os bens, o patrimônio que você tem, você deve entender que tudo isso pertence a Deus. Você vai ser um mordomo excelente, um dizimista fiel e um promessista de fé de primeira, quando você entender que você está servindo a Deus com aquilo que pertence a Deus, e não com aquilo que você pensa que é seu. Quando Ana teve o seu Samuel, e ela o trouxe de volta, ela não trouxe apenas para fazer uma apresentação no templo. Aqui apresenta nenê, pastor? Quando já apresentou alguns aqui? Quando a mãe e o pai traz o nenê para apresentar, a gente faz isso como um ato de compromisso dos pais, né? É os pais trazendo a criança diante da congregação, diante de Deus, dizendo: olha, eu estou me responsabilizando, né, diante dos irmãos, em orar, em cuidar, em fazer com que essa criança seja criada nos ensinos da palavra de Deus. Eu quero que ele se converta um dia, e eu vou ser o tutor, eu vou ser aquele que vai instruí-lo. É um compromisso dos pais. Mas a mãe entrega na mão do pastor, e se é um pastor desajeitado, igual o pastor Paulo Ricardo está lá em Orlândia, toda criança que ele pega começa a chorar. É impressionante, ele põe a mão na criança, acho que ele tem espinho na mão. Aqui acontece isso com você, não? Não, a criança não chora. A mãe fica em desespero, né? Se for o primeiro filho, mais ainda. Então, os pais, quando estão apresentando, eles ficam ali. O pastor, será que vai deixar cair? Está ali nos primeiros dias, né? Aquele cuidado, pega de jeito, não balança muito não. Agora, a Ana foi e levou, não só para apresentar. Lembra que ela falou no texto ali? Esperar até que ele seja desmamado, porque ela não ia trazer de volta, ela deixou lá. Samuel, mais tarde, quando foi chamado, ele foi chamado lá, já dentro do templo, onde ele estava morando. Ele foi levado para ficar, ela entregou por todos os dias da sua vida. Agora, entregar um filho, que era o sonho maior que ela tinha, você acha que era uma coisa muito fácil? Uma pessoa que derramou lágrimas, que chorou para que Deus lhe desse um filho. Mas o que ela tinha feito com o Senhor? Se o Senhor me der um filho, ela foi até objetiva, do sexo masculino, um homem, e eu vou trazê-lo ao Senhor, entregar ao Senhor por todos os dias da sua vida. O que ela fez? Um voto. É correto fazer voto? É bíblico fazer voto? Você pode fazer um voto. O que você tem que ter cuidado é quando você quebra o voto. Muitos crentes fazem voto, né, de ser dizimista fiel. Precisa fazer voto para ser dizimista? Tem gente que precisa fazer, para ficar fiscalizado pelo voto. Tem alguém na Bíblia que fez um voto de ser dizimista? Você lembra de alguém?
Lembra de Jacó? Jacó, quando teve aquela visão da escada, né? E a presença de Deus, ele falou: o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Ele não entendia a onipresença. Ele pensou que só lá na terra dele, dos pais, que tinha Deus. Deus estava lá. Aí naquele momento ele faz um voto bem do estilo judeu, né? De tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Se você tem que fazer um voto para ser dizimista, está lá na Bíblia, alguém fez, faz. Você faz um voto para ser promissista de fé. Quando você preenche o cartão no domingo, tem preenchido o cartão, pastor? O cartão é um compromisso. Compromisso é voto. Por que depois começa a não entrar aquilo que foi prometido? Faz lá a conta, entrou tanto, vamos sustentar tantos missionários. E sabe, às vezes a igreja tem que adotar menos missionários, fazer uma reserva, porque se adotar tudo, esqueceu de contar aqueles que vão quebrar o voto. Não estamos entendendo corretamente quando nós não cumprimos o voto. E o voto de Ana era dar ao Senhor o filho que ela tinha pedido a Deus. E ela deu. Mas sabe o que aconteceu? Se você não faz parte da mensagem, mas já que tocamos no assunto, abra sua Bíblia no capítulo 2, o versículo 21, um pouquinho mais à frente aí. Quando Samuel já estava lá, guarda ao Senhor, já estava crescendo, já era um jovem, tinha passado alguns anos e ela não tinha pegado de volta. Versículo 21 diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Teve mais 5. Quando Deus abre, a madre é para fazer uma quantidade maior. E veja o final do versículo, depois do ponto e vírgula: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor, aquele que ela tinha entregado ao Senhor. Irmãos, aqui você tem uma associação maravilhosa daquilo que Deus faz. Quando você cumpre a sua parte, você não é capaz de imaginar tudo que Deus pode fazer. Eu fico imaginando o coração de Ana quando ela começou a ter filho, um atrás do outro, né? 5 mais. Outro dia uma mulher teve 5 de uma vez, né? Que não vi na televisão. Não, foram 4. Não, 5, né? Alguém viu a notícia? Mostrou lá, porque é uma coisa muito rara de acontecer. Morreu algum? Acho que não, né? Eu vi a notícia lá, agora estou curioso. 5, já pensou se a irmã tiver 5 de uma vez? Nem uma mulher quer isso, né? Nem quem quer ter 5 quer que seja de uma vez, por atacado, já vem um de cada vez. Mas de cada vez que Deus dava um filho a Ana, você acha que ela não lembrava de Samuel? Chorava, Samuel está lá no dela, chorava. Eu acho que Ana chorava cada vez que ela pensava em Samuel. Ela queria que ele tivesse ali, mas ela tinha prometido dar ao Senhor. E Deus então lhe deu todos aqueles outros. E terminando, por que é que Deus adia a realização dos nossos sonhos legítimos? Porque Deus tem o propósito de que o que nós venhamos a receber dele se torne motivo de adoração ao seu nome e não de idolatria. Tem crente que pede uma bênção para Deus, Deus dá a bênção, e a bênção se torna o ídolo da pessoa. Quantas pessoas pedem um emprego, Deus dá um emprego, e ele vive em função do emprego, Deus fica em segundo plano. Pede uma casa, e aí ele morre por causa da casa, tudo é a casa. Pede um carro, já viu mulher que perde o marido quando o marido compra um carro? O carro vira o centro da vida dele. Ele só cuida do carro, gasta tudo que ele tem com o carro. Coisas, nem era um filho, mas coisas materiais. Irmão, quando nós pedimos algo a Deus, nós temos que entender que aquilo que nós pedimos a Deus se torne motivo de adoração a Deus. Veja que no final do versículo 28, é claro, quando diz que ela traz o menino e deixa no templo,
porque do Senhor o pedi, o texto termina dizendo: e eles, ela e o seu marido, adoraram ali ao Senhor. Quando nós entregamos a Deus qualquer coisa, nós entregamos em espírito de adoração, porque sabemos que veio de Deus. E o que é que temos que não veio dele? Tudo vem do Senhor, tudo pertence a Ele. Talvez você esteja vivendo uma luta íntima com coisas, com objetos, com lutas, com sonhos que te afastam do Senhor. Reflita sobre isso. Será que essa conferência não é o momento de você refazer os seus planos, redirecionar a sua vida, acertar os ponteiros com o Senhor, repensar aquilo que você tem planejado, que você tem pensado em fazer da sua vida? Se Deus falar com você sobre mudanças, não tenha receio de mudar de acordo com aquilo que Deus está colocando no seu coração. Muitas vezes nós sofremos mudanças radicais na vida por decisões que nós tomamos para servir o Senhor. Tem havido uma crise de vocação nas nossas igrejas. A gente não tem visto muitas pessoas mais se levantando dizendo: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero entregar minha vida. Nós fizemos um acampamento esse ano lá, fazemos todo ano na Páscoa, e esse ano foi vocações. O pastor que veio pregar é um pastor jovem, o pastor André Santana, lá de São Paulo. Ele foi um desafio para a minha vida, irmãos. Vários pastores ali choraram de ver que os jovens estão com o coração duro. Tinha pastor querendo se entregar de novo para o ministério, e mesmo diante de um apelo, de uma consagração, de muitas pessoas que já servem a Deus, ainda há um coração duro na vida de tantos. A seara continua sendo grande, os trabalhadores tão poucos, tanta necessidade tem no campo. Se tem um lugar que você vai se dar bem, é servindo a Deus. Se Deus te chama para ser um missionário, uma missionária, um pastor, não tenha receio disso. Eu sei que às vezes os pais têm medo: meu filho vai ser pastor, tem visto missionário sofrer, missionário nunca tem tudo que queria ter. Eu acho que é um engano. Eu não trocaria minha vida de missionário, de pastor, por nada. Nada nesse mundo seria melhor. Eu digo para os irmãos: o pastor Marcelo é missionário pela AME aqui, vocês conhecem bem. Nós temos hoje 29 projetos na missão, e eu digo para vocês: nenhum desses missionários tem o sustento que deveria ter. Nenhum. Todos eles, eu tenho certeza absoluta disso, ganhariam mais na vida profissional que eles tinham antes, e que poderiam ter agora, do que como missionário. Mas talvez poucos deles, eu espero que nenhum, tenha desejo de fazer outra coisa que não seja aquilo que estão fazendo. Sabe por quê? Porque servir a Deus traz uma alegria muito grande no coração. Não é só pastor e missionário, é a fidelidade aqui na igreja, é aquele compromisso seu com o trabalho, com a evangelização, com o discipulado, com a visitação. Quantas coisas tem numa igreja para fazer, quanto trabalho que a igreja tem de oportunidade. Aqueles que se envolvem, ele se torna feliz, alegre, ele não vê a hora de estar no culto, porque ele tem algo para trazer diante de Deus. Não é só oferta, o dízimo, é trazer aquela vida alegre. Fala: não, essa semana eu visitei alguém, né? Eu me lembro, um pouco tempo atrás, nós fomos visitar uma pessoa, e um rapaz novo convertido foi comigo lá, e eu falei para ele: se você sentir vontade de falar, dar um testemunho lá, pode falar. Se eu perceber que você está falando, porque eu notava que ele queria falar alguma coisa, e ele começou a olhar para mim, limpar a garganta, e eu falei: ele quer falar, né? E ele começou a falar, irmãos, de repente ele estava chorando, e eu comecei a chorar também, porque eu sou um pamonha, né? Ele estava chorando junto com ele lá. Pode falar pamonha aqui? Porque aqui come tanta pamonha, fala que eu sou um pamonha, vão querer me comer, né? E sabe, depois do domingo na igreja, ele quis dar um testemunho. Primeira vez que ele tinha falado de alguém, para alguém de Cristo, né? Por quê? Porque ele tinha algo para trazer. Você traz no culto também a sua alegria. Você traz aquela realização, aquilo que formigou lá quando você estava fazendo na semana. Então, se você não faz nada para o Senhor, você vem para o culto, às vezes você sai pior do que chegou. Você fica com raiva de alguém que está contando bênçãos, mas por que ele, não eu? Porque você não está sendo um adorador do Senhor.
Adora nas coisas pequenas. Faça algo na semana que vai te trazer para o culto com alegria. Quando Ana viu que o filho veio, e ela trouxe em adoração. A adoração exige que você coloque diante de Deus aquilo que Ele tem te dado. Quando Deus te der a resposta, faça o que Ana fez. É interessante que Ana tinha demorado-se na presença do Senhor. Lembra do texto quando Eli, o sacerdote, chegou e chamou ela de bêbada? Eli pensou que ela estava bêbada, que ela ficava mexendo com a boca, mas não falava nada. Falou para ela: para de beber. Já pensou o pastor Everton fazer um negócio desse aqui com a irmã? Você está aqui ajoelhado orando e ele começar a olhar, né? Está mexendo a boca, não fala nada. Chegar esse gaúcho bravo, chegar e falar assim: ô, para de beber. Foi isso que ele fez. É um negócio grosseiro, né? E ela respondeu com a brandura impressionante. O texto, ela fala: não, meu senhor, eu sou uma mulher de alma atribulada, não bebi nem vinho nem bebida forte. Eu estou aqui abrindo, derramando meu coração diante do Senhor. Ela foi ponderada e deixou o sacerdote com vergonha. Mas é interessante que quando ela fala qual era o desejo dela, o sacerdote então aí se refaz, né? E ele diz assim: que Deus possa cumprir então o desejo que está no seu coração, vá em paz. E ela pegou aquilo como uma resposta vindo de Deus. Você volta lá no texto, está dizendo que quando ele disse aquilo, ela falou assim: não, o Senhor respondeu para mim. Aqui tem um conselho: quando o pastor Marcelo, o pastor Zé Wilson, qualquer pastor falar para você uma besteira, não dá bola não. O pastor fala besteira também. O pastor Fabiano já falou muita besteira, né? De vez em quando você fala umas coisas, pensa: nossa, o pastor falou um negócio desse. Às vezes vai sair. Eli falou. Não dê bola. Ele está meio fora de si ali. Está dando uma de bobeira, né? Mas quando ele falar alguma coisa: não, isso aí foi Deus que falou, isso aí veio de Deus. E Ana pegou exatamente aquilo. E ela confiou que Deus lhe daria o que ela havia pedido. Ela foi para casa e fez a sua parte. Relacionou-se com seu esposo, concebeu e nasceu Samuel. O que é que você está fazendo hoje? Em que etapa da vida você está? Você está trabalhando em função de um plano que você tem? Você está trabalhando na direção de algo? Não desista. Não desista. Se você continuar orando, persistindo, com toda certeza Deus vai te abençoar. Se o que você faz, o que você busca é de coração, e você está em oração, eu tenho certeza absoluta, Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai te dar uma resposta, e você vai trazer a Ele com gratidão aquilo que você prometeu. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. O Senhor tem feito tanto na vida do seu povo. O Senhor tem nos dado tanto.